Oi, turma do livro Simplesmente Francisco José Carlos de Luca, no capítulo 14, a comunidade franciscana. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Francisco. O interesse das pessoas por Francisco crescia a cada dia. Sua espiritualidade não era teórica, suas palavras não eram da boca para fora. Sua alma estava incendiada pelo Evangelho e suas atitudes demonstravam isso. Ontem, como hoje, o mero discurso religioso não convence por si só. Espera-se o exemplo de quem prega virtudes aos outros. Nesse aspecto, Francisco pregava o Evangelho com a sua vida, sendo comedido nas palavras e pródigo em atitudes. Aliás, a tal respeito, ele mesmo recomendava: coloque o Evangelho em prática no dia a dia, se necessário, use palavras. E é assim que a vida de Francisco passa a inspirar outras vidas. Surgiram os dois primeiros pretendentes a segui-lo, Bernardo de Quintavalle e Pedro Catani. Para aceitá-los, Francisco os leva à igreja e explica a eles que deveriam antes consultar o Evangelho. Ajoelhados diante do altar, Francisco ora em voz alta: Senhor Jesus, trago à tua presença os irmãos Bernardo e Pedro. Eles querem seguir os teus passos. De minha parte, ficaria muito feliz em recebê-los, pois além de servirem ao teu evangelho, eles também supririam as minhas grandes deficiências. Eu já não viveria tão solitariamente e ter amigos para carregar pedras, aliviar a dor humana e propagar a tua boa nova. Mas estamos curvados à tua vontade, pois a obra é tua e não minha. E o nosso desejo é servir-te, segundo os teus planos. Gostaríamos de ouvir a tua palavra, Senhor. Tomando o evangelho às mãos, Francisco o abre aleatoriamente. A resposta foi clara e direta. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Assim nascia a comunidade franciscana. Rapidamente, muitos outros foram se integrando e aquela nunca mais parou de crescer, pelo mundo afora, constituindo-se hoje na maior ordem religiosa do mundo. Embora Francisco intuísse que o trabalho se espalharia para os mais distantes lugares e que mais irmãos viriam cooperar na obra, ele sempre temeu que, ao longo do tempo, o grupo se desviasse de suas raízes de simplicidade, pobreza e humildade. Emmanuel descreve alguns traços da comunidade nascente. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alinhamento dos mosteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade, na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Francisco e seus irmãos se estabeleceram em cabanas erguidas nas proximidades da Capela de Santa Maria dos Anjos. Sob as diretrizes do poverello, os irmãos deveriam viver como uma família, tratando uns aos outros como irmãos, que ninguém fosse dormir zangado com seu irmão, que conversassem e se perdoassem mutuamente, que vivessem alegres, porque não se faz sentido serem pregadores do reino de Deus com um semblante triste, que não recebessem dinheiro, apenas alimentos, que seriam compartilhados entre si e com os pobres, que não se preocupassem com o dia de amanhã. Guilherme Samora explica que os frades se dividiam nas tarefas segundo as suas aptidões. Aquele que cozinhasse melhor ficaria na cozinha. Os que possuíssem aptidão para os trabalhos manuais se responsabilizavam pela construção de mosteiros e pela reforma das igrejas. Outros, por sua vez, ficavam na faxina, tratando de deixar em ordem o local onde o grupo estava vivendo naquele momento. Ao lado de tudo isso, Francisco era firme ao exigir dos companheiros duas coisas fundamentais: oração e trabalho. Pela oração estariam ligados com Deus e pelo trabalho fugiriam do ócio.
a quem chamou de inimigo da alma, e também seriam menos pesados aos homens. Bem se vê que Francisco colocou a sociedade e a própria igreja de pernas pro ar. Prosseguia o pobrezinho no trabalho de reconstruir a igreja em ruínas, um trabalho, porém, que, embora tenha avançado muito nas mãos dele, obviamente ainda não terminou. Mais de 8 séculos depois de Francisco, ainda temos uma sociedade que não trata todos como irmãos. Há muita gente morrendo de fome, morrendo por doenças perfeitamente tratáveis, morrendo pela indiferença social, morrendo por guerras, pelo preconceito, pela destruição do planeta, enfim, morrendo por falta de amor e de solidariedade. Muitos franciscos ainda precisam renascer no coração do homem. Para que isso ocorra, cabe lembrar uma admoestação que Francisco fazia aos seus companheiros. É grande vergonha para nós, servos de Deus, que os santos tenham feito as obras e nós, proclamando-as, queiramos receber a glória e a honra. Transportados para a igreja de São Damião, que o nosso coração ouça o chamado do Mestre dirigido a cada um de nós. Meu irmão, reconstrói a minha igreja que ainda está em ruínas. Então, a comunidade franciscana começou a se expandir, né? Começou através desses dois que procuraram por Francisco e ofereceram a sua ajuda, né? Só que Francisco disse, olha, se vier para cá, vai ter que viver na simplicidade, né? Tanto o Bernardo como o Pedro, se quiser vir, se juntar, né? Vai ter que viver na simplicidade, vai ter que viver na humildade do não ter nada. A gente vai ter que pedir esmola mesmo para poder se alimentar. Um vai ficar responsável pela comida, outro pela limpeza, outro por carregar pedras. Ninguém vai ficar aqui só rezando como é nos mosteiros por aí afora, não. Francisco revolucionou a igreja na época. Francisco, ele deixou, né, aquela coisa que a igreja tinha de um padrão muito alto, né, de vida para os padres, o luxo, a riqueza, ouro. Francisco não queria nada disso. Ele queria que dentro das igrejas, das capelas que ele levantasse, a humildade, a caridade fossem as duas principais virtudes a serem trabalhadas, né, pelo homem para se desenvolver espiritualmente, para se chegar até o Pai, seguindo os passos de Cristo. Então, Francisco foi um seguidor, assim, não vou dizer perfeito, porque eu não conheço bem, eu estou aprendendo a conhecer junto com vocês, mas eu acredito que ele foi, cada passo de Cristo, ele foi seguindo um a um, à risca, né? A gente percebe pelas leituras que Francisco foi se transformando de acordo com o Evangelho, mas uma transformação real. Ele foi largando a teoria para entrar na prática do amor, né? Já os grandes padres da época e até os atuais, né, gente, vivem lá naquele pedestal, né, o Todo-Poderoso, o representante de Deus, é ele que determina se você vai para o céu, vai para o inferno, e eles mesmos, para onde será que eles vão, né? Eu sempre me fiz essa pergunta enquanto católica. O padre, ele tem o poder de me mandar para o céu e para o inferno, e quem é que vai determinar se ele vai para o céu e para o inferno? Né? Que tipo de coisa que ele faz que vai para o céu? Eu não vi o padre fazer nada, a não ser rezar missa, né? A não ser pedir dinheiro no dia da missa para ações sociais que as beatas inventavam lá na igreja, que eram ações pequenas, mediante as que eu vejo hoje em lugares que não são católicos, né? Então, assim, nós vemos que para ser franciscano, para estar na linha franciscana, você tem que ser muito caridoso, você tem que pensar muito no teu irmão e menos em você. Né? Eu trabalhei no centro espírita há anos atrás, fazendo psicografia, senti a corrente franciscana muito próximo de mim, né? Eu chamava, eu sempre fui muito gozadora, eu sempre chamava de padrecos, né? Que eram pequenininhos, eu sentia, eu não consigo ver, mas eu sentia, né, a aproximação deles na hora da psicografia, como se eles fossem pequenininhos, magrinhos pequenininhos, né,
tinha umas freiras juntas, né, ao grupo de franciscanos, e quando eu ia dar a mensagem, quando eu ia escrever as psicografias, eu sentia aquele amor, aquele afago que eles tinham comigo, o cuidado, porque eu sou muito São Tomé, né? Então eles tinham muito cuidado com aquilo que eles iam me ditar para escrever, porque dependendo daquilo que fosse assim muito mirabolante, né? Se fosse uma mensagem muito rica, eu falava, não, Patrícia, tá inventando isso daí, né? Então eles tinham muito cuidado com uma linguagem bem simples para que eu pudesse escrever aquilo também de uma maneira simples, levando um pouco de tranquilidade a quem vinha no tratamento, né? E hoje eu volto para a casa espírita, numa outra casa espírita eu estou trabalhando, e lá eu também sinto a presença dos franciscanos, mas de uma maneira diferente, porque a casa é diferente, o amparo é diferente. Então eles vêm, eles dão aquele recado assim um pouco mais rápido, mais, né, curto e grosso, vamos dizer assim, que é para amenizar a situação daquela pessoa que está em tratamento, mas a sensação que eu tenho na casa onde eu estou é que eles auxiliam tanto aquele momento que eles estão ali comigo, e eles estão em auxílio também na Câmara de Paz, eles também estão ali no momento de palestra, me parece ser uma equipe grande, né? Eu sinto como se fosse uma equipe muito grande franciscana que está ali comigo, né? E eles se deslocam o tempo todo. Ou seja, eu termino uma psicografia, eles não ficam ali. Eu não sinto eles ali do meu lado. Sinto na hora da psicografia. Terminou, aí eu como, né, professora, é uma raça que tem que ficar vendo se tem faltando vírgula, essas coisas, né? Psicografia não tinha que ter isso. Mas eu termino de fazer a escrita, aí eu volto lá, vou ler tudo aquilo que eu escrevi para ver se tem algum erro ortográfico e tal. E nesse momento que eu faço a revisão, eu percebo que eles não estão perto, né? Eles só estão preocupados em dar a mensagem. Agora, como eu escrevo, eles falam, se vira. É mais ou menos assim. E é uma corrente grande. Só que eu me afinizo com eles pelo fato de ter vindo da católica, por ter fato de ter escolhido o Francisco de coração, né? Desde a primeira vez que eu assisti o filme dele, e eu me apeguei demais à história do Francisco, né? Eu acho assim que eu acredito muito que através da sua história, através da sua jornada, eu sou capaz de ir me transformando também, porque eu vejo passo a passo, principalmente esse livro que tem me ajudado muito nisso, né? Eu vejo passo a passo do Francisco, as escolhas, o sofrimento diante das suas escolhas, ser mal interpretado, né? Quantas vezes a gente não faz escolha e as pessoas não entendem nossas escolhas e nos taxam de louco, de surtado, né? Você vai fazer um negócio desse, é doido, né? E de repente a melhor escolha que você pode fazer é um momento único na tua vida que você pode provar que algumas coisas não faz sentido, que é o homem que cria sentido, que cria, né, aquela importância toda para algo que não tem importância, que daqui a pouco passa, né? E você nem sente a falta daquele negócio que você deixou para trás. E Francisco é muito desapegado, então eu, como ele, eu também sou. Então eu me identifiquei demais com essa questão do desapego do Francisco, sabe? Ele não me traz, mexer aqui na lâmpada que tá vindo bem no meu olho, gente. Então, a ideia de Francisco na minha vida é justamente olhar o que ele faz e repetir. Eu acho que eu sou mais fiel, não, lógico, jamais eu quero tirar a importância de Jesus na nossa vida, ele é super, é mega, hiper importante, mas eu não tenho a compreensão de algumas coisas que Jesus fazia, eu não consigo compreender ainda, eu tô longe disso, eu sou muito pequenininha para entender. Francisco eu acho que está mais perto, eu acho ele mais palpável, diante dos erros dele e dos meus, então eu me sinto mais afim. Então, quando esses homens decidiram seguir Francisco e não a Igreja Católica que já era estabelecida na época, eu creio que é isso que aconteceu comigo, deve ter acontecido com esses dois, o Pedro e o Bernardo, né? A afinidade de objetivos, de ter e fazer as coisas acontecerem de uma forma simples, né? Sem glória, sem ter que mostrar para ninguém,
de pouquinho em pouquinho, né? Uma formiguinha que carrega aquela folhinha de pouquinho em pouquinho e enche lá no formigueiro os seus alimentos para que passem um período, né? Fechadinha no formigueiro com o seu alimento, como a abelha constrói, né? O seu enxame, o seu castelinho, a sua colmeia. Então eu vejo os franciscanos como uns seres pequenininhos. Eu não consigo enxergar um franciscano como aquele espírito de luz que a gente tem que temer, que a gente tem que, né, abaixar a cabeça, se envergonhar diante deles. Não, eles têm luz própria, eles são espíritos elevados, porém a simplicidade deles não deixa a gente se sentir menor. Então eu consigo entender a história deles, eu consigo entender a intenção deles, e eu aceitaria, se eu fosse um homem, se eu tivesse, né, esse dom, eu aceitaria seguir, né, Francisco assim, numa boa. Porque não é sacrifício que eles fazem com amor, com simplicidade, né? Não estão deixando nada de importante para trás. A importância é nas pequenas coisas. Então, eu tenho aprendido muito desde sempre, né? Desde que eu conheci um pouquinho do Francisco até aqui, a seguir. Simplesmente eu reflito sobre algumas coisas que eu faço, que eu falo, e se fosse Francisco ele não faria, né? Então, se fosse Francisco ele pensaria. Então eu fico imaginando algumas situações que eu já passei, que eu estou passando, e como Francisco iria reagir, né? Assim como eu também coloco muito Jesus na frente, como que Jesus faria, o que ele ia dizer sobre isso, para eu tomar uma atitude. Então, quem resolveu seguir Francisco, seguiu pelo amor, não foi pelo poder. É isso, eu acho que é aí onde eu estou querendo chegar. Algumas religiões, elas usaram Jesus para determinar um poder, para conquistar poder, riqueza, né, material, e não uma riqueza espiritual. Utilizaram Jesus para fundar religiões que determinam o que você pode e o que você não pode fazer, que tiram de você o seu livre-arbítrio, que tiram de você a sua livre escolha, que te colocam diante de um sacerdote que vai falar para você se o que você fez está certo ou está errado, se ele, que é um representante de Deus, é que vai te dizer se você vai para o céu ou vai para o inferno, não é a sua consciência que vai te alegar. Então, e ele tem o poder de te absolver na Idade Média se você desse metade de tudo aquilo que você tem, um terreno, uma vaca, né, uma produção de leite. E até hoje é assim, se vocês forem ver, tem religião que continua dizendo sobre o dízimo, que se você der o dízimo, você está livre de todo pecado, porque você já está colaborando com a obra de Deus. Essa obra de Deus não acaba nunca, né? É obra da prefeitura, está sempre precisando de dinheiro. Então esse saco sem fundo que envolve as religiões em termos de dinheiro financeiro é muito perigoso. E Francisco vem e acaba com isso. Ele fala, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso desse poder, eu não quero nada disso. A única coisa que eu quero é levantar minhas capelinhas e colocar o povo lá dentro para rezar. Só isso. Já está de bom tamanho. Eu não preciso de 2 túnicas, eu preciso de uma só, eu só tenho um corpo. E aí quando o Francisco vem e começa a mostrar essas coisas, a igreja quer cair matando em cima dele. Vocês acham que não? Vocês acham que ele não teve que enfrentar o Papa? Ele teve muitos problemas em razão da sua simplicidade. Vê como é que pode isso? A pessoa é simples, não está pegando nada dos outros, não está fazendo nada de mal e ainda é questionado pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Eu lembro que em sala de aula eu resolvia fazer meus projetos e, poxa, era para o bem dos meus alunos, era para desenvolver o melhor deles. Eu envolvia policial, militar nos meus projetos, assistente social, psicóloga, terapeutas, eu envolvia gente de todas as áreas, saúde, educação, da área da segurança. E quando fizeram uma mesa
como se parecia um inquisitório, né? 4 mães, professores, direção, e questionaram o meu trabalho, questionaram por que que eu fazia diferente, por que que eu agia de forma diferente na sala de aula. Chega a ser cruel para aqueles que estão fazendo as coisas caminharem certo. Chega a ser cruel. O questionamento, porque eu não sou como os outros, porque eu não caminho igual aos outros, porque as minhas aulas são diferentes, porque os meus parceiros são de outras áreas. E o Francisco, ele fez isso, ele revolucionou, ele começou a fazer coisas diferentes. E vocês acham que ele não pagou por isso? Vocês acham que não chamaram ele várias vezes e questionaram por que você está fazendo isso? Você vai acabar tirando o poder da católica. As pessoas vão migrar, vão sair de lá e vão entrar nas suas capelinhas. Você não pode fazer isso. Então eu também fui questionada dessa forma. Patrícia, você não pode trabalhar dessa forma. As mães vão começar a questionar por que que as professoras lá é Geise e Lousa e você tem um batalhão de choque na sua sala. Você está começando a trazer problema. Então, quando você é diferente, quando você age com amor, quando você quer fazer a diferença na vida das pessoas, além de tudo, ainda tem isso. Você ainda tem que lidar com a ingratidão e a incompreensão das pessoas. Jesus, que é um cara mais incompreendido do que ele, foi chamado de louco para baixo, né? Foi massacrado, inclusive pela própria população. E aí, quem a gente solta? Barrabás, que é um ladrão, ou Jesus? Não, solta Barrabás, que é um ladrão. Então, as pessoas não estão acostumadas com quem é do bem. Elas gostam de ser ludibriadas, elas gostam de ser enganadas. Se eu for numa igreja e falar que o padre vai falar para mim que eu vou para o céu, eu vou amar esse padre, eu vou querer voltar lá sempre, ele vai ser o cara do meu coração, porque é conveniente para mim gostar dele. E ele não exige que eu trabalhe, ele só quer que eu dê dinheiro para ele, tá fácil. Para quem é imediatista, para quem é materialista, religiões que você paga para achar que vai para o céu, tá ótimo. Depois você pode ferir seu irmão, você pode brigar com teu irmão, em casa você pode ser o bicho com a tua esposa, com o teu esposo, você pode ser mal educado com teu filho, tá tudo certo, porque você vai lá na igreja, vai molhar a mão do padre e vai para o céu. Então, Francisco de Assis, ele dá um chacoalhão, ele fala, não, você quer ir para o céu? Tem que fazer boas obras. Você tem que fazer, não é ninguém que vai fazer para você. E isso ele revoluciona. A linha franciscana é uma das maiores que tem no mundo. Ele revoluciona a questão da Igreja Católica. Ele foi chamado no filme que eu fui assistir do Francisco, ele foi chamado, não sei se aqui o De Luca vai ter essa passagem, mas ele foi chamado pela corte, ele foi chamado pela igreja para depor, para explicar por que ele era completamente diferente da linha da católica, que as pessoas realmente iam começar a migrar para as capelas, iam sair da igreja. E se elas saem da igreja, o poder da igreja acaba, porque o poder da igreja está ligado ao dinheiro que as pessoas bancam. Na época das guerras que existiam entre países, que o Francisco chegou a fazer parte, os templários, né, eles lutavam em nome da igreja. Eles eram cavaleiros do rei, porém eles lutavam para proteger o território da católica, daquela igreja, daquele reinado. Então era igreja e rei, e reis, né, de mãos dadas. A igreja sempre esteve de mão dada com o poder, não importa quem esteja no poder. Ela dança conforme a música. Aqui no Brasil, se é a esquerda que está dominando, a igreja está do lado da esquerda. Se é a direita, a igreja vai para o lado da direita. Ela vai para onde os ventos sopram, para ela poder tirar a partezinha dela, né? Agora, tem padres revolucionários que têm uma linha franciscana no peito? Tem, e eles pagam caro por isso. Tem padre dentro da Igreja Católica querendo revolucionar a Igreja Católica, querendo colocar ela como um lugar de comunhão com Deus e não de arrecadação de verba para a igreja do Vaticano. E esses padres, eles acabam pagando um preço muito alto, né? A gente tem alguns aí que são perseguidos, que eles começaram a aparecer demais, inclusive na mídia, e eles são perseguidos pela igreja.
E eles estão revolucionando a tal ponto de falar, olha, eu sou padre e eu vou casar. Padre não pode casar. E eles casam, eles arrumam mulheres. Eles estão enfrentando um sistema que é difícil. Por que padre não pode casar? É homem, como outro qualquer. Ele está ali na figura de um representante de uma religião, não representante de Deus. Não existe isso. Um homem santo. Não, ele é um representante daquela religião. E ele pode muito bem casar, ter filhos. Só que a católica não quer que tenha nem filhos e nem que case, porque depois os bens que a católica tem pode querer ser contestado por essas famílias, né? Então o padre sozinho não, ele vai usar o que ele tem ali naquele momento, quando ele morrer fica aí, né? Então é isso. A gente tem que ver que a linha franciscana já não é nada disso, né? A comunidade franciscana é humildade, simplicidade sempre. Então, vale a pena a gente entender bastante como é o trabalho deles, porque a gente também pode fazer como formiguinha, como eles.